Então, eu vou me auto-apresentar, porque o Sérgio está com problemas de... e a Denise também, a Ângela também está com problema. Eu sou professor do Departamento de Pediatria da área de Infectologia e da Enfermaria de Pediatria. E, na verdade, o que eu vou mostrar é exatamente o que eu fiz. Acabei de fazer a livre docência agora em abril. E eu vou fazer a aula que eu fiz para a defesa da livre docência. Brilhante defesa, por sinal, parabéns. Obrigado, Lourdinha, muito feliz. Eu estou vendo aqui o André chegando, eu acho que a Mônica também chegou. Alojamento Conjunto 2022, eu acho que é a Mônica ou é o Jamil. Obrigado. Então, eu vou apresentar. Bom dia para todos. André, é um prazer vê-lo, como sempre, todo mundo. O que eu vou falar é um pouco da paracoccidioidomicose e a história dentro do Departamento de Pediatria, tá? Que é a minha grande área de atuação e minha grande área de experiência. Então, a gente primeiro vai falar do agente etiológico. Ele é o Paracoccidioides brasiliensis, inicialmente. A primeira descrição dele é em 1908, por um artigo do Adolfo Lutz, publicado numa revista brasileira, que está a publicação original. Ele é aquele fungo que todo mundo conhece, da roda denteada, da cabeça do Mickey, ou seja, ele tem um fungo com as esporulações. Ele é um fungo termodimórfico, ou seja, dependendo da temperatura, ele vai ter a forma levedura ou hifa. Hoje, nós já conhecemos duas espécies, tá? Que uma é o Paracoccidioides brasileiris, que, na verdade, ele tem 5 agrupamentos geneticamente isolados, que são denominados S1, S1A, S1B, PS2, PS3 e PS4. E hoje já temos o Paracoccidioides lutzi, que ainda nós temos muita dificuldade de identificar, que talvez esse daqui, nos próximos anos, a gente consiga entender um pouco mais da doença em relação às apresentações clínicas em adultos e pediatria. E no Brasil, esse é um trabalho que já tem feito, tudo da distribuição dos agrupamentos ou clusters das 5 dos agrupamentos isolados. No Brasil, você vê que o estado de São Paulo, que nós temos mais, é o PSC1A. Então, hoje, eu acho que isso daqui é um importante conceito que a gente tem que trazer para os alunos, tá? Que, na verdade, hoje, aquela história que se tinha do trabalhador rural que mascava o gravetinho, traumatizava a boca, inoculava. Hoje, sinceramente, ele é exatamente igual à fisiopatologia da tuberculose. Você faz a inalação via inalatória dos conídeos, que pode estar em qualquer lugar. Geralmente, o maior lugar é no ambiente rural, mas aí a gente já pode fazer uma primeira discussão. O que é rural, o que é urbano. Vamos dar o exemplo de Barão Geraldo. Quem mora em Barão Geraldo sabe que Barão Geraldo nós somos rodeados de fazendas. O único animal que se considera como contaminado e colonizado é o tatu-bolinha, que ele é muito frequente na região de Botucatu, mas tem trabalhos já mostrando em fezes de pinguim da Antártica, quer dizer. E aqui nós temos uma foto do P. brasiliense e do P. lutz, que é um pouco diferente. Nós inalamos chega no pulmão, e daí ele vai poder fazer a disseminação ou ficar no ser humano guardado no pulmão. Depois nós vamos discutir. Ele se transforma na forma leveduriforme pela temperatura corporal, e poucos os casos, praticamente muitos poucos casos acontecem em outros animais. E mesmo o próprio tatu não tem a doença, ele só tem a infecção. A incidência e prevalência é uma coisa que a gente tem muita dificuldade ainda, mas a gente espera que a partir de 2020 ela é uma doença infecciosa não contagiosa. Nós hoje temos quase 200 casos de paracoco nesses 40 anos e a gente não tem nenhuma história na mesma família de casos, e o contato da INI também mostra que a gente não tem isso. Em 2020, ela passa a ser uma doença de notificação compulsória, tá? Então, toda criança e adulto hoje com paracoco tem que ter feito uma ficha de notificação compulsória.
a gente espera que, com isso, a gente conheça um pouco mais a realidade da doença, tanto no Brasil como no estado de São Paulo, e principalmente porque 80% dos casos são no Brasil, e a gente mostrando que essa área mais escura é a área de maior prevalência, mas já tendo muitos casos na região norte do país, e aqui tem muita discussão de mudanças climáticas, temperatura, desmatamento. Então, o que acontece? A gente tem que entender o seguinte: toda pessoa vai ter infecção nas primeiras 2 décadas de vida. Se eu pegar todos nós que estamos aí nesta sala agora, provavelmente 70%, 80% vão dar positivos se eu fizer teste de imunidade celular. Injetar paracorticoidina, que nem é feito no PPD, ele vai ser reator, tá? Mas ela é uma doença que fica rara na pediatria. Em adultos, dá uma proporção de 15 homens para uma mulher. E a proporção em pediatria já muda de 1,5 homens para uma mulher. Depois a gente vai discutir um pouquinho mais. Aqui é um papel importante do estrógeno. E nós vamos ver, na experiência nossa, o que acontece nas faixas etárias pediátricas. Então, o que basicamente eu não vou me detalhar muito da imunopatogenia da doença, mas elas são basicamente linfócitos T. Se eu inalo o fungo e tenho uma resposta TH1, esse fungo vai formar um granuloma compacto e controle da replicação e ficar de forma quiescente. Ou seja, entre aspas, ele vai ficar como se ele fosse um complexo primário de uma paracô. Se por algum motivo eu tiver uma resposta TH2, TH9, eu vou ter uma ativação de linfócitos B, eu não vou formar granulomas compactos, eu vou ter uma elevação das imunoglobulinas, inclusive de IgE específica e não específica, e eu vou desenvolver as formas graves, formas agudas e subagudas, semelhante a uma criança pequena desenvolver uma TB miliar. As formas graves, formas agudas ou as formas juvenis são as formas disseminadas da doença, como a gente vai estar vendo aqui para frente. Atualmente, o que a gente usa para a classificação da doença é uma classificação feita em 1986, Medellín, pela Colômbia. Essa senhora aqui, a senhora Ângela Restrepo Moreno, ela foi, sem dúvida, a maior estudiosa da doença no mundo. Ela veio falecer agora em fevereiro de 2022. Ela era radicada ainda em Medellín, na Colômbia. E qual é a classificação? Eu tenho a infecção, que é o meu teste positivo. Eu posso fazer a paracoccidioidomicose, forma aguda, subaguda, juvenil, que geralmente é moderada ou grave, que é a forma que nós vamos discutir mais, que é a forma pediátrica, e a forma crônica ou do adulto, que é aquela forma que geralmente é acometimento pulmonar, cutâneo mucoso, e que geralmente a forma crônica e do adulto vai deixar muito mais lesões de forma residual ou sequelas. Então, a infecção por paracoccidioide são saudáveis, têm a reação positiva, geralmente são pacientes das áreas endêmicas, resposta imunológica do tipo TH1, granulomas compactos, eu destruo as leveduras e, na grande maioria das vezes, isso são achados de necrópsia, e eu tenho uma produção intensa de interferon-gama, interleucina 2 e TNF-alfa. A forma aguda, subaguda ou juvenil, que é a forma pediátrica, ela é descrita pela primeira vez em 1911, tá? São 5 a 25% dos casos acontecem na pediatria, e a distribuição do gênero é praticamente igual nas crianças. Predomínio das respostas do tipo TH2, produção de interleucinas 4, 5, 10, 13, atividade do Treg e do T9, inibição da resposta TH1, produção das imunoglobulinas, granulomas frouxos e o transporte das leveduras pelo sistema linfático. Aqui são todas fotos do nosso arquivo pessoal. Aqui, para os internos, isso daqui chama pescoço taurino escrofulose, que era uma coisa que a gente vinha muito em tuberculose, mas
podem acontecer em casos de paraconstridoide-micose, enormes linfonodos com tendência a fistulizar. Depois nós vamos estar ressaltando mais para frente. Lembrar que linfonodo grande que fistuliza, eu sempre devo lembrar, ou em tuberculose ou em paracoco. Aqui são lesões de pele, que para quem não está acostumado a ver, algumas lembram muito verrugas vulgares e outras podem lembrar até molusco contagioso. E aqui é uma criança que apresenta uma distensão abdominal importante por grande massa abdominal. Essas crianças geralmente são crianças que podem evoluir com grande complicação, como nós vamos para frente, de suboclusão intestinal, inclusive. A forma crônica é a forma do adulto, que eu não vou me deter, entre 30 e 60 anos, até 22 anos para a mulher, o efeito estrogênico, ou seja, as meninas, quando entram na menarca, pelo efeito estrogênico, acabam se tornando protegidas do fungo. O fungo parece que não consegue se reproduzir na presença de estrógeno. Úlceras de pele e mucosa, lesões pulmonares difusas, aquela famosa asa de borboleta, títulos baixos de anticorpos, resposta tipo a TH1 e ativação do TH17 e TH22, que são coisas imunológicas que estão sendo ainda descobertas da doença. Lembrar, eu acho que isso é importante para todo mundo, mas para os alunos, em alguns diagnósticos difíceis, que são diferenciais importantes, linfoma, tá? Hoje, ainda hoje, mais das 90% das crianças que chegam para o nosso ambulatório, elas são provenientes do Centro Infantil Boldrini, ou seja, a pessoa ainda pensa muito mais em linfoma do que na paracoco. Eu acho que isso, no meu ponto de vista, eu acho que está certo. E diferente do adulto, geralmente quem faz diagnóstico de paracoco é a AMI, e que faz muito mais diagnóstico de linfoma é o pessoal da própria AMI. Tuberculose, histoplasmose bem rara, mais rara. A leishmaniose tem herpes pleno, mas não tem tanto gânglio. A toxoplasmose, às vezes, é um diagnóstico, porque por ser uma ativação policlonal das imunoglobulinas, ele dá reação cruzada com IgG para toxoplasmose. E aí a pessoa começa a tratar uma toxoplasmose adquirida, que teoricamente nem precisaria ser tratada, com sulfametoxazol, como a gente vai ver mais para frente, a droga de escolha, a criança melhora e depois volta a piorar. E sempre quando a gente tem uma linfoproliferativa, a mononucleose infecciosa. Para eu ter certeza que a criança ou adulto tem essa doença, eu preciso demonstrar o fungo em algum lugar. Secreção pulmonar, biópsia, aquelas lesões são muito fáceis de serem raspadas e darem positivo, e daí eu tenho as diversas colorações, os meios de cultura, e faço coleta de exames gerais, porque geralmente as crianças apresentam anemia com leucocitose e intensa eosinofilia, eletroforese proteínas séricas, que geralmente os dois grandes marcadores são a hipoalbuminemia e a hipergamaglobulinemia. Depois, mais para frente, nós vamos ver um trabalho que nós fizemos onde avalia o papel da albumina até como marcador de prognóstico, função renal e bioquímica, inclusive cálcio, porque muitas crianças evoluem com hipercalcemia ainda de mecanismo ainda desconhecido, e com isso eles podem ter hipercalcemia, que inclusive alguns pacientes precisam de hemodiálise, com piora de função renal. Função hepática, a gente vai ver que tem alguns pacientes que evoluem com marcadores para disfunção hepática, inclusive. E o raio-x de tórax é mais para ver alargamento de mediastino do que acometimento hepático. O tratamento são os derivados sulfonamídicos, a sulfametoxazol, trimetoprim, que ainda para nós é a droga de escolha por fácil administração 2 vezes por dia, ter na unidade básica de saúde, então a adesão ao tratamento é bom. Inicialmente se discutia o uso de azólicos, e hoje o azólico mais preconizado é o itroconazol, mas é de difícil acesso, só tem cápsulas e é caro. E tem toda uma discussão de metabolização hepática e, além do que, parece que a situação de tratar por menos tempo está caindo por terra, e o itraconazol você também tem que tratar por um tempo grande.
No início da história da paracoco no nosso departamento, a gente usava ainda a anfotericina B, alguns casos de lipossomal complexo lipídico, mas muito pouco, porque ainda hoje, mesmo nas formas graves, nós preferimos a administração endovenosa de sulfametoxazol por menores efeitos colaterais do que a anfotericina. Agora, então, para a gente entender um pouquinho da paracoccidioidomicose, agora eu vou contar uma pequena e breve história do que foi e do que é a paracoccidioide no departamento. Então, aqui é o início de tudo. Talvez algumas pessoas tenham visto essas fichas até. O primeiro caso, e aqui eu tenho que agradecer ao professor Fábio por toda a história que ele começa. Aqui é a capa do primeiro caderno de brochura que a gente fez, datilografado, anotado à mão, com alguns erros que depois a gente foi acertando com o tempo. Então, 1980 começa as pessoas começarem a estudar a doença. As primeiras publicações começam a surgir em 1992, com trabalhos apresentados por residentes com a supervisão do professor Fábio e da professora Terezinha. Em 96, a gente começa a ter as apresentações já que eu começo a participar, porque o Fábio me entrega, a partir de 93, o banco de dados, e a gente tem essa oportunidade de apresentar num congresso, e depois esse mesmo trabalho ser a primeira publicação, que talvez seja o menor caso publicado até hoje de paracoco no mundo, que é uma criança de 2 anos que, infelizmente, pelo diagnóstico tardio, veio a falecer. Em 2005, a gente tem um artigo que, talvez esse artigo aqui seja o grande responsável pela minha tese de doutorado. É o primeiro artigo publicado no mundo relatando hipercalcemia e tuberculose associada em pediatria. Em adultos, eles dão uma associação de 10 a 20% da associação, ou podemos discutir o erro. Essa criança ela fez uma hipercalcemia, foi o primeiro caso de hipercalcemia. Ele tinha, mesmo durante o tratamento, ele mantinha ainda gânglios mediastinais. A gente investigou tuberculose, ele foi positivo para tuberculose, e a gente pode ver a grande destruição óssea que ele teve. Os mecanismos da hipercalcemia ainda são um pouco desconhecidos, nós não sabemos de todos os mecanismos, e nós devemos lembrar que, nestas situações de paracoco, não adianta dosar o cálcio total. Se eu dosar o cálcio total, eu tenho que fazer corrigir pela albumina. Então, eu devo sempre fazer a dosagem de um cálcio iônico para poder estar tendo certeza de hipercalcemia. Nós já tivemos crianças que evoluíram para hipercalcemia grave, que precisaram de hemodiálise. Inclusive, ele veio a falecer, provavelmente por decorrência da hipercalcemia e secundário à infecção relacionadas à imunossupressão que ele tinha. Em 2009, a gente tem a oportunidade de apresentar. Esse menino era um menino que não tinha grande adesão ao tratamento, mas ele mantinha uma clínica importante. A gente fez uma tomografia de abdômen. Isso daqui é o psoas, tá? Direito, e o psoas esquerdo dele. Provavelmente ele tinha muitos gânglios abdominais que fistulizaram para o psoas, e aqui é a drenagem do abscesso de um lado do psoas dele, tá? Ele drenou mais de 1 litro dessa secreção purulenta, e o que chamava atenção nessa secreção, ele tinha muito neutrófilo, muito eosinófilo, com pouco eosinófilo. Tá? Ele tinha neutrófilo sem fungo, e não tinha nem eosinófilo, tinha neutrófilo. Cultura negativa, micobactéria negativa. E com isso, aqui é uma ressonância do mesmo paciente, a gente começa a sair da Unicamp, ter contato com outras pessoas e desenvolver parcerias, que é a parceria que eu tenho hoje com o professor Gil Bernard, que a gente começa a discutir que talvez no tratamento, exatamente o que acontece no paciente com HIV, quando você trata o HIV, ele faz uma síndrome de recuperação imunológica, e este menino que a gente mostrou a figura anterior, esse menino aqui, são 2 casos onde nós usamos corticoide
na resposta ao tratamento. Essa foi uma publicação de 2 casos onde eu e a professora Tereza tivemos a oportunidade, e a partir daí a gente desenvolve um bom contato com o professor Gil Bernardo, que é um grande estudioso de imunologia, e com todo o grupo da USP, da gente está fazendo trabalhos em parceria. 2012, chega um outro caso. Eu estou mostrando tudo para vocês verem como é uma doença multifocal de tudo. 2012, chega uma criança com o diagnóstico de paracoccidioidomicose, mas que chamava a atenção, era uma grande disfunção renal sem hipercalcemia. E aí ela tinha indicações pelos critérios da ANEF, de piora de creatinina, proteinúria, de fazer uma biópsia renal, e esta criança apresentava depósitos de IgA no rim, ou seja, seria uma doença de IgG associada à paracoccidioidomicose. E o mais interessante desse caso, vocês vão ver, tem mais de 10 anos de apresentado no Congresso. A gente conseguiu recuperar o contato dessa menina. Hoje essa menina tem função renal normal, não tem mais nenhuma proteinúria, e ainda até hoje ela é acompanhada pela NEF Pediatria. Então a gente tem a história dessa menina com muito acompanhando e ela curou da proteinúria, melhorou o clírice baseado quando a gente tratou da paracoco. Aí começa a minha história já como docente na primeira orientação de mestrado. Ia ser um TCC da Gisele, que é uma ex-residente nossa, que fez gastropediatria, e que o Gabriel começou a fazer biópsia hepática nos pacientes com paracoco. E aqui eu tenho que agradecer a professora Cecília Scanhoela por todo o trabalho que ela fez, e a gente avaliou acometimento hepático em pacientes pediátricos. Nós fizemos que foi a apresentação clínica e laboratorial, e mostrando que os pacientes com alterações de albumina poderiam já ter uma mortalidade maior, aqueles que tinham albumina mais baixa. E aqui um estudo histológico mostrando por que ele lesa o canalículo hepático, mostrando por que você tem muito mais alteração de fosfatase, alcalina e gama-GT. Então, esses 2 trabalhos foram baseados na primeira orientação que eu tive com mestrado. Em 2013, a gente começa a ter mais contato com o mundo latino-americano mostrando a doença. A gente apresenta casos em parceria com o professor Fabiano da radiologia e com a professora Simone de crianças com acometimento do sistema nervoso central. Nós temos até hoje 2 crianças. 2015, esse trabalho é interessante, é daquele caso que eu falei da professora, eu fiz parceria também com a professora Heloísa Blota, onde ela estuda a imunologia daquele menino de 14 anos que veio a falecer por hipercalcemia, que ela cultivou o paracoco, que fez inoculações e estudos em ratos. Ela mostrou que era uma cepa muito mais agressiva do ponto de vista patogênico do que outras cepas, ou seja, mostrando que a doença depende da cepa e que provavelmente está muito relacionado com o CDE Paracoccidioides brasiliensis ou LUTS. A gente ainda no Brasil, só em pesquisas, consegue fazer essa mensuração, essa diferenciação. 2017 talvez tenha sido um grande ano, que a gente tem um prêmio. Eu sou convidado para fazer parte do segundo Guidelines brasileiro de manejo da paracoccidioidomicose. Eu faço a parte toda pediátrica. Continuamos tendo parcerias com a professora Elisa Bolot em tese de mestrado e doutorado. Outra tese de doutorado da professora Elisa Bolot, onde a gente participava sempre da parte clínica da doença, porque ela sempre foi uma questão muito grande dela. Eu quero associar a imunologia com a clínica. Outro da professora Heloísa Blota. E aqui começa talvez nosso grande final. Esse trabalho vai ser mais demorado para eu apresentar, que é, depois de um tempo, por todas as outras atividades que eu desenvolvi, o pacote de banco de dados é passado para a professora Mariana, já com uma aluna de iniciação científica. Esse trabalho teve muito apoio do professor André em questão da análise estatística. Esse mesmo trabalho tinha sido publicado há 10 anos antes, mais, até quase 20 anos antes,
com a minha casuística, que foi do meu doutorado, de 64 pacientes. Então, a gente pegou todos os menores de 15 anos, desde lá de 80, que tinha identificado, se tivesse comorbidade ou se não tivesse identificação do agente, ele era excluído. E separamos tudo em 2 grupos. O grupo que eu tinha estudado com o grupo que a Mariana novo. Ou seja, vamos ver se com a evolução do tempo, o que aconteceu com a tendência desses pacientes. Então, nós tínhamos 141 pacientes, mas com 159 episódios, ou seja, os pacientes que se recaíram, geralmente eram por recidivas, por má adesão ao tratamento. E aqui começam os dados interessantes. Aqui são 141 pacientes. Nós podemos ver que até os 12 anos, a proporção, aqui já começa, dos 8 aos 12, começa a ficar diferente, mas dos 12 aos 15, o sexo masculino. Ou seja, aqui você já dá 7-1, mostrando que o estrogênio aqui dessas meninas, que todas já tinham menarca, faz alguma diferença mesmo. Aqui é a apresentação clínica, que eu acho que isso é super importante para os alunos, tá? Linfadenomegalia generalizada, 87%. Geralmente as crianças podem chegar com linfonodos assim, tá? Eles às vezes fistulizam sozinhos. Você passou um suave aqui, passou numa lâmina e faz uma coloração de prato, se você quiser olhar direto, você já vai ver o paracoccidioide. Perda de peso, anemia, palidez, lesão cutânea. E olha a quantidade de lesão cutânea que este menino tem, tá? Esse menino foi encaminhado, ele tinha hepatoespleno. Esse menino é o mesmo menino da hipercalcemia com tuberculose, tá? Ele foi encaminhado a uma unidade ao centro Boldrini, porque ele também tinha pancitopenia, hepatoespleno e molusco crônico, tá? E, assim, quem já viu molusco sabe que o molusco pode dar até uma grande quantidade, mas a quantidade de lesões que ele tem só nas coxas e ele tinha no corpo inteiro. Só para a gente estar chamando a atenção um pouquinho de ver lesões. Você fez um raspado dessa lesão, ela vai dar positivo. Então, valorizar lesões de pele, que às vezes a gente esquece de examinar a pele dos nossos pacientes. O que chama atenção, como eu disse, nós aqui foram nos nossos critérios para dizer se ele tinha anemia, hipergâmia, eosinofilia, leucocitose, hipoalbuminemia. A grande maioria com anemia e hipergama. Eosinofilia, maior que 500 células a gente colocou, mas a gente já teve paciente com 10, 15 mil células. E a albumina, vocês vão ver mais para frente, porque a gente era o valor inferior de normalidade, mas nós vamos ter muito mais dados para dizer da albumina. As complicações dão em 17% dos casos, insuficiência renal por hipercalcemia, distúrbios hidroeletrolíticos, a grande maioria por quadros, talvez, do uso da anfotericina, a gente tem menos hoje, choque séptico, diarreia. Alguns pacientes evoluem pós-tratamento com síndrome de perdedora de proteína por linfangiectasia intestinal, suboclusão intestinal, que é esse caso dessa menina, que às vezes essas crianças fazem suboclusão intestinal ficando há 20, 30 dias em jejum com nutrição parenteral, até essa massa se dissolver, diminuir, refazer o trânsito. Porque se ela for para a cirurgia, ela não vai ter plano de clivagem para você tirar os linfonodos. Às vezes você tem que acabar fazendo você faz só o tratamento clínico, você não faz o tratamento cirúrgico, embora seja uma suboclusão. O tratamento, a gente quase totalidade sulfametoxazol, trimetoprim, poucas reações adversas, mas eu tenho que lembrar de leucopenia, que é uma droga que pode causar, mas poucos causam, que a gente tem que fazer interrupção do tratamento. Alguns usaram já depois daquele primeiro caso corticoide. A duração foi de 4 dias, porque as crianças vieram a falecer, relatando que os óbitos geralmente são no primeiro mês de tratamento, das formas graves. E outra coisa que a gente tem que lembrar não está relacionado com o intervalo de diagnóstico.
Mas ainda a nossa média hoje dos dois grupos é de 60 dias entre a primeira consulta em algum médico até o diagnóstico. Esse tempo é muito longo, dependendo da criança. Geralmente, nós tratamos em torno de 18 meses, mas alguns casos vão mais prolongados. E aqui começa aonde o doutor André foi o grande mestre mentor, porque quando nós fizemos as prevalências de mortalidade, o que a gente esperava, quando a gente viu complicação, tudo bem. Mas mesmo assim, a gente esperava que tivesse menos complicação, né? Que desse alguma diferença. Afinal, são 20 anos de evolução, tratamento e tudo mais. Mas o tempo de diagnóstico, não. Mas o que a gente foi mais, ficou mais assim, os 9,5% do grupo 1 de mortalidade, 2,6%. E com todos os testes estatísticos, com intervalo de confiança, com toda a ajuda do professor André, com muitas discussões nos ambulatórios de terça-feira, ele falou, não tem, e vocês ainda não conseguiram. Se talvez o nosso N aumente, a gente consiga não, esse número começa a ser significativo, mas por enquanto ainda nós não temos. A gente vai ter algumas justificativas mais para frente, porque a gente vai estudar por que aconteceu isso. E depois de fazer muitas análises, muitos curvas ROCs, a gente achou que um ponto de corte de crianças com albumina de 2,18 seria para fazer uma triagem do que aconteceria com esses pacientes. E a gente conseguiu uma sensibilidade de 85%, uma especificidade de 85,4%, um preditivo de 24, positivo de 24, negativo de 99. Mas quando a albumina for maior que 2,18, o paciente tem 99,1% de chance de morrer. Para ele chegar a 2,18, aqui provavelmente está relacionado a quê? Eu estou falando, esses dados são antes de 2020, tá? Antes da pandemia, uma situação que já era precária socioeconômica, que piorou muito. Nós não tivemos ainda muitos casos depois de 2020, não tivemos nenhum óbito, mas a gente sabe que estão chegando as crianças com coxocó já na enfermaria de pediatria. No último ano, nós já tivemos pelo menos 3 coxocós e 2 crianças com cor anêmico por anemia ferropriva. Então, é um número que a gente vai... Eu, pelo menos, cada vez mais estou me preocupando que talvez mais crianças comecem a chegar perto desse número. Ou talvez esse número possa ser um pouquinho maior e possa mudar essas chances. A gente tem toda aí uma... né? Como alguns sabem, aqui a filosofia gosta bastante. E aí é tentar algumas coisas para o futuro, né? Eu tenho que terminar algumas coisas para o futuro. Por que não acontece em família? Ou seja, existe alguma coisa que protege ou, entre aspas, desprotege. Alguns trabalhos muito antigos falavam de tipagem sanguínea, tá certo? Alguns tipos sanguíneos. Outros trabalhos saíram com HLA, alguns HLAs protetores ou não. Mas na época que esses trabalhos saíram, você tinha que fazer grupo controle populacional e era muito difícil. E para um país como o nosso, de alta miscigenação, era muito difícil concluir alguma coisa. Hoje, como nós temos bancos de dados, talvez o futuro seja a avaliação do HLA desses pacientes e seus familiares. Estudos imunohistoquímicos, tentar começar a diferenciar o que é Brasiliensis de Lutzi, para ver se, embora sejam causadores da mesma doença, talvez causem formas diferentes. Aqui é a coisa do futuro, para mim, que é criar o documento permanente. Eu acho que isso daqui mostra o papel de todo um grupo, de todas as pessoas que fizeram essa história. Aqui eu não poderia deixar, como era uma aula de doutorado, eu acho que eu tenho que agradecer ao professor André, professora Eliana, que não consegui foto, mas que fez a mudança do banco de dados, professor Fábio, que me entregou, professor Colares, que para todos nós foi um grande mestre, professora Vera e professora Terezinha, que sempre acreditaram em mim, e a Mariana, que pegou
o banco de dados, e hoje ela mantém de uma forma muito organizada e que a gente está continuando a ver. Afinal, foram um mestrado, 2 doutorados, baseado numa história de um departamento. E para encerrar, assim, eu vou deixar com 2 fotos, e essa música do Ed Sheeran, que embora ele fale muito de amor, ele fala um pouco da importância da fotografia, né? Eu acho que amar é a coisa de cuidar do paciente. Desculpa, eu não consigo terminar essa aula sem fazer isso. Mas quando a gente fica difícil, a gente tem que tentar pensar que a gente faz alguma coisa para ficar cuidando deles, né? E eu acho que essas fotos, esses slides mostram muito isso, né? Que nossas memórias estão aí, a gente tem que lembrar. Eu, ao mesmo tempo, sou uma pessoa futurista, eu sou muito passado. Tenho uma memória boa, guardo das histórias, e que a gente pode sempre guardar até uma foto, uma bolsa. São 2 pacientes com paracoco que ficaram internados na mesma época. Me desculpa não ter colocado a data, eu acho que, né, esse é um menino que teve uma forma um pouco menos grave. Esse menino é o menino do abscesso de pessoas. Então, eu acho que tudo isso é uma vivência que eu tentei colocar tanto no papel do memorial quanto na aula e passar para os outros, né? Estimular os alunos, os mais novos, que a gente tem muita coisa para fazer. O nosso departamento é muito grande e que tem que... Eu mesmo, quando fiz essa coisa do minha qualificação, perguntei, será que isso é uma tese para livre docência? Depois eu terminei falando, não é. Eu acho que eu tenho que mostrar uma história de vida. Obrigado a todos. Desculpe um pouquinho da emoção, mas quem sabe, como eu sou, eu não consigo não ser assim. Parabéns, Ricardo, pela sua apresentação.